Olá, nono ano! Agora nós iremos estudar a unidade 2 da apostila, que está lá na página 288. O conteúdo, tá? É sobre a organização dos elementos químicos da tabela periódica. Aí, reconhece, tá? A evolução histórica de como é que começaram a organizar esses elementos químicos, né, que hoje nós conhecemos. Eu sempre, desde o ano passado, eu estou falando esse assunto com vocês, sobre átomos, sobre a tabela periódica, já para o quê? Familiarizar vocês com o assunto, né? Sempre falei para vocês lá da Idade Média, sobre os alquimistas, que eles trabalhavam, né, intensamente. Quem são os alquimistas? Foram os primeiros cientistas, tá? Então, lá na página 288, fala sobre organização dos elementos químicos, o começo de tudo, tá? Muitos elementos químicos já são conhecidos desde a antiguidade. Um exemplo, né, de elemento: o ouro, a prata, o cobre, o estanho e o carbono em forma de carvão, tá? E o enxofre, tá? Eram utilizados alguns símbolos para representar esses elementos, tá? E as substâncias que eram tão conhecidas para aquela época. Aí na página tem até um exemplo dos símbolos, né, que representavam alguns elementos: o ouro, o ferro, o cobre. Olha que legal a areia, como que eles desenhavam, né? Os alquimistas. Aí veio o inglês, né? John Dalton. Esse daí vocês já conhecem, que foi aquele cientista que contribuiu muito para os conceitos atômicos. Ele criou alguns símbolos também desses elementos, né? Vocês podem acompanhar a ilustração do carbono ali, ó, do mercúrio, do fósforo, do hidrogênio, do oxigênio, do enxofre, tá? Porém, lá em 1814, teve um químico sueco, John Berzelius, difícil esse nome, né? Ele propôs uma nova estratégia para identificar esses elementos, que é usado até hoje, tá? Em cada elemento químico, ele deveria ser representado pela letra inicial do seu nome em latim. Como assim, professora? Quando a primeira letra era comum de outro elemento, o que ele fazia? Ele utilizava o que para diferenciar? As duas letras iniciais do nome desse elemento. A primeira letra sempre maiúscula e a segunda letra minúscula, ok? Aí, na página agora, 289, tem um exemplo, né, dos símbolos que são usados, né, com elementos comuns. Aí tem uma tabela que fala sobre o elemento, o símbolo e a derivação, ok? Ó, nós temos o ferro, né, que é um exemplo que eu uso bastante. O elemento é o ferro, o símbolo é o F maiúsculo e o E minúsculo. Ele vem da derivação do ferro, do latim, ok? Aí tem o silício, o S maiúsculo e o I minúsculo. Ele veio da onde? Do sílix, do latim. O fósforo, né? Tá vendo? É só o P maiúsculo. Também veio do latim, ok? E ao longo do tempo, as pesquisas, elas melhoravam, novas tecnologias, né, eram descobertas, os novos elementos foram isolados, tá? Aí foi que teve uma importante descoberta por Lavoisier. O que ele descobriu? Que a água, ela poderia ser decomposta em substâncias mais simples. Como assim? Aí ele descobriu que o quê? Tinham dois novos elementos, o hidrogênio e o oxigênio, né? Que hoje em dia nós sabemos, a molécula da água, H2O, beleza? Aí fala, ainda na página 289, fala sobre o surgimento da tabela periódica. Como é que surgiu, né? Devido ao quê? Pela necessidade de organizar os elementos químicos. Para quê? Facilitar o trabalho dos químicos, né? Na identificação das propriedades, né? Das características, ok? E cada elemento descoberto, ele tinha o quê? As informações catalogadas por esses químicos. O peso atômico relativo, a densidade, a forma com que reagiam com o oxigênio, os sais que eles formavam, o seu comportamento em meio aquoso e outras propriedades, ok?
Aí, muitos químicos, né, ao longo da história da ciência, eles dedicaram, tá, a descrever as propriedades desses elementos químicos, que é o caso do russo, né, Dmitri Mendeleev. E daí vocês vão ver muito ainda durante o ensino médio, tá? Ele, o que ele fez? Ele anotou os elementos conhecidos, né, em seu tempo lá, tá? 60 elementos em cartões de papel. Ele organizou em linhas e colunas. Vocês podem verificar a foto do lado, a anotação que ele fez. Isso daqui é um bem, né, guardado, muito bacana essa demonstração de como ele organizava esses elementos. Aí, lá na página 290, fala sobre o que ele descobriu, né? Que esses elementos, eles tinham comportamento químico semelhantes. Aí ele agrupou Mendeleev, tá? Na mesma coluna. Aí o que ele fez? Ele organizou esses elementos em ordem crescente das suas massas atômicas em uma mesma linha. Aí ele observou que o quê? Que tinha harmonia entre as características desses elementos e as massas. Aí o que ele fez? Ó? Ele notou que se repetia de linha para linha, o que era algo periódico, em períodos. Então, essa organização desses cartões, que até hoje, né, de grande utilidade, tanto pelos químicos, pelo mundo inteiro, né, pelos estudantes, deu o nome de tabela periódica, porque era algo periódico, era algo que se repetia de linha para linha. Por isso o nome tabela periódica, ok? Aí nós temos um outro cientista inglês, né, Henry Moseley. Lá em 1914, ele analisou espectros, né, de raio-x de diferentes metais e ele concluiu que o quê? Os elementos, né, tinham propriedades mais bem explicadas através da sua massa nuclear, sua carga nuclear. Então ele chamou essa carga nuclear de número atômico e não pela massa atômica. Então é o que estabeleceu a lei periódica atual, tá? Então como é feito? Ó? As propriedades físicas e químicas dos elementos eles variam periodicamente na ordem crescente do seu número atômico. Professora, o que é número atômico? É o número de prótons, ok? Vocês já sabem o que são os prótons, né? Os nêutrons, os elétrons. Aí, hoje em dia, a nossa tabela periódica atual, ela tem 118 elementos químicos, tá? Que organiza esses elementos em ordem crescente de seus números atômicos, tá? E é formado por linhas e colunas, ok? Tem um sistema de numeração de elementos, tá? Que é recomendado pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá? Aí tem elementos químicos, pode haver elementos químicos que eles fabricam, lembra que eu expliquei isso para vocês? Podem, ok? Aí, ó, na tabela periódica, cada uma das linhas horizontais recebe o nome de período ou série. Então, eles são numerados de 1 a 7. O hidrogênio, né, que é um elemento abundante no universo, ele é representado pelo H maiúsculo, tá? Ele está localizado no primeiro período. Vocês podem acompanhar aí com a tabela periódica. E o frâncio, né, o F maiúsculo e R minúsculo, tá lá no sétimo período, tá? E as colunas dessa tabela periódica, elas são chamadas de grupos ou famílias. Eu sempre uso nas minhas aulas 7 períodos e 18 famílias, tá? Por que famílias? Porque elas se parecem, ok? E ela é feita em algarismo arábicos, do 1 ao 18, em ordem crescente, sempre da esquerda para a direita, ok? Aí, ainda no final da página 290, tem os tipos de elementos químicos, né? Hoje em dia nós sabemos que são 118 elementos, tá? E se tornou mais complexa a classificação desses elementos, né? E por que colocado nessa tabela? Para facilitar a compreensão. E como é classificado esses elementos na tabela periódica? É classificado, tá? De acordo com certas
propriedades. Separa sempre o hidrogênio. Vocês podem acompanhar na tabela periódica que vocês receberam, ó. Lá em cima tem o hidrogênio, tem os metais, os ametais e os gases nobres. Bom, daí daqui a pouco a gente vai ver como que é possível separar esses elementos, ok? Então, na tabela periódica de vocês, como que é separado, como são organizados, né, esses elementos químicos? É só vocês acompanharem agora na página 291. Lá no começo das aulas, a professora mostrou para vocês a tabela periódica, né, ó. Vocês podem acompanhar com a professora. Tem os 7 períodos e tem as 18 famílias. Alguns vocês já conhecem, que é o hidrogênio, os gases nobres, lembra que a professora falava? Então, vamos ver como eles são organizados, né? O hidrogênio, ele é o primeiro, né? Ele é um elemento único. Por quê? Ele tem características próprias, tá? Em relação aos outros. Ele combina com metal, com não metal e semimetais. Mas, professora, o que são metais, semimetais, não metais? A gente já vai ver, tá? E o hidrogênio ele é muito importante para os seres vivos, porque ele tá lá na molécula da água, né? H2O, igual eu falei anteriormente. Ele é o elemento químico mais abundante do universo, tá? E ele também é conhecido na forma de gás hidrogênio, H2. E por quê? Porque ele é mais leve que o ar. Então, ele é utilizado também para encher balões, ok? Aí, no finalzinho da página 291, fala sobre os metais. Esses metais vocês já conhecem, né? Joias, portões, moedas, panelas, peças de automóveis, fios metálicos, o ouro, a prata, o cromo, o alumínio, o ferro, o cobre, o sódio, o potássio, o cálcio, são exemplos de metais, tá? E eles são minérios constituídos por metais, como é o caso do minério de ferro, ok? Aí tem um exemplo de metal aí, né? O ouro e o ferro, ok? Agora, lá na página 292, fala do quê? Das características, como são classificados esses metais, tá? Quais são as características dos metais? Eles são sólidos, né? Eles têm forma, temperatura ambiente de 25 graus, menos o mercúrio. O mercúrio que é utilizado em termômetro, bem antigamente, tá? Que o mercúrio, ele é um metal, mas ele é um metal líquido, tá? Só ele. Ele tem ponto de fusão, por quê? Alto ponto de fusão, porque é muito difícil de derreter, tá? Especialmente os metais de transição. Eles são dúcteis. O que são dúcteis? Eles são transformados em lâminas e fios bem finos. Para quê, professora? Fazer panela, utensílios domésticos, fios elétricos, por isso que eles são chamados de dúcteis, ok? E também, outra característica dos metais, que eles conduzem bem a eletricidade e o calor. Isso que eu acabei de falar, dúcteis, conduzir eletricidade, vocês vão aprender muito ainda lá no ensino médio, tá? E eles se encontram combinados a outros elementos, tá? Mas eles precisam passar por transformações químicas para serem isolados. E outra característica do metal, ele tem a tendência para oxidar ou enferrujar. É só você ver o portão enferrujado, algum material de ferro que enferruja em contato com a água. Então, isso daí chama-se que a capacidade dele oxidar, de enferrujar, ok? Agora, quais são as características dos ametais? Esse A, ele significa em latim não, tá? Ele é chamado de ametais ou de não metais. Quais são esses elementos, né? O oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o carbono, o fósforo e o enxofre. A temperatura ambiente, né, de 25 graus, cerca da metade dos não metais são gases, que eu acabei de falar, né? O oxigênio, o nitrogênio, menos o bromo, que ele é forma líquida, ok? O estado dele é líquido. Porém, todos os outros são sólidos. Eles não são bons condutores de eletricidade e calor, ok? Como é o caso dos metais. Porém, ele tem um ponto de fusão inferior aos dos metais, ok?
esse ponto de fusão e ebulição, nós aprendemos na outra unidade, tá? E os não metais, eles são classificados em diferentes grupos, tá? É o caso, né? Um deles é o dos halogênicos. Flúor, o cloro, o bromo, e o iodo e o astato. Agora, eu vou falar sobre os gases nobres, tá? Nobres já dá para perceber, né? Eles não se misturam com os outros gases, eles são difíceis, tá? De serem encontrados. É o caso do hélio, do neônio, do argônio, criptônio, o xenônio e o radônio. São exemplos de gases nobres. Eles são colocados lá na última família, lá na última coluna, tá? Agora, nós iremos para a página 293. Ela fala sobre a distribuição eletrônica e os períodos da tabela periódica. Vocês já sabem, né? Que o átomo ele é formado por um pequeno núcleo. Dentro desse núcleo tem os prótons e os nêutrons. Aí ele tem uma região envolvida por uma região chamada eletrosfera, onde encontram-se os elétrons, que é a carga negativa, os prótons positivos e os nêutrons é neutro, ok? E esse modelo foi proposto por Rutherford. Isso daí vocês já ouviram falar também, né? Porém, tinha uma falha nesse modelo, tá? Por quê? Pois, de acordo com a física, os elétrons girando em torno do núcleo deveriam emitir energia. Com isso, eles perderiam essa velocidade e acabariam, né, caindo no próprio núcleo. Aí vem um cientista dinamarquês, o Bohr, né? Ele aperfeiçoou esse modelo de Rutherford. Tanto é que nós usamos o modelo Rutherford-Bohr, ok? O que ele fala, esse modelo? Como ele aperfeiçoou esse modelo de Rutherford, ele propôs que a eletrosfera é dividida em camadas eletrônicas ou níveis de energia, tá? Por quê? Os elétrons, eles se distribuem e se movimentam com energia constante. Então, ó, os 118 elementos químicos, né, que é conhecido atualmente, eles são distribuídos em 7 camadas ou, né, níveis de energia. Aí na página 293 tem um exemplo, tá? Tem uma tabela, ó. Essas camadas, elas podem ser representadas do número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ou pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Acompanhem aí, ó, o período, o número de camadas e as camadas, tá vendo, ó? Na tabela periódica, as linhas horizontais, elas são denominadas períodos ou séries. Lembra que eu falei que eu sempre uso chamo elas de período, né? São 7 períodos, tá? Elas indicam o número de camadas ou níveis eletrônicos que o átomo possui. Lembra que se ele tem partícula positiva e negativa, então ele tem energia, tá? Portanto, tá? Cada elemento químico situado na segunda linha possui 2 camadas ou níveis eletrônicos. Os localizados já na terceira linha possuem 3 camadas e assim por diante, vai até então o período 7, ok? Aí no finalzinho tem outro exemplo também, ó. Cada camada, isso aqui é muito importante, tá? Cada camada eletrônica, ela tem um número máximo de elétrons, que é representado nesse quadrinho, tá vendo? Aqui nesse caso, é representado pelas letras K, L, M, N, O, P e o Q. E cada camada aí tem um número máximo de elétrons. O que são elétrons? São as partículas negativas. Ó. Na K, o número máximo são 2 elétrons. Na L, 8. Na M, 18. Na N, 32. Na O, também comporta 32 elétrons. Na P, 18. E a última camada, né? Comportam quantos? 8 elétrons, ok? Isso aqui é muito importante, tá? Agora, para exemplificar, nós vamos para a página 294, tá vendo? Ó, acho que fica mais fácil de entender. Tem um modelo das camadas eletrônicas de um átomo, tá vendo? Tem o núcleo e tem as camadas K, L, M, N, O, P e a Q.
e a quantidade de número máximo de elétrons. Tá igual lá da outra página, tá vendo? Ó, a K até 2, a L 8 e assim por diante, ok? Dessa forma, acho que fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, vamos compreender esse posicionamento desses elementos na tabela periódica, de acordo com a sua distribuição eletrônica, tá? Como os elétrons, eles se acomodam nessas camadas da eletrosfera de um átomo. Só vocês lembrarem do desenho lá que a professora sempre fez do átomo de sistema planetário. O núcleo, né, com os prótons e os nêutrons, e ao redor a eletrosfera com os elétrons. Lembra, a professora já explicou isso para vocês, ok? Até 7 camadas, até 7 períodos, ok? Quem é que fez essa distribuição eletrônica? Foi um físico alemão chamado Arnold Johannes, nossa, difícil esse nome, né? Sommerfeld, tá? E nos seus estudos ele propôs os modelos atômicos, que ele propôs que cada nível de energia, né, de cada camada eletrônica, estaria dividido em subníveis energéticos. Como assim subníveis, professora? Aí, a lei, né, dessa camada de K até o K, L, M, N, O, P, Q, também tem os subníveis, que eles são identificados pelas letras S, P, D e o F. É o que? É o número máximo de elétrons encontrados em cada subnível. Vocês podem acompanhar aí, ó, na tabelinha abaixo. Tem o subnível, né, ó, S, P, D e o F. Qual o número máximo de elétrons do S? 2, do P, 6, do D, 10, do F, 14. Aí veio Linus Pauling, tá? Foi ele? Foi um pesquisador americano. Ele fez esse diagrama de Pauling, tá? A ordem de distribuição dos elétrons em subníveis, lá na eletrosfera. Aí tem um esquema abaixo, como é que ele fez esse diagrama de Linus Pauling. Tem os níveis, né, ó, representado pelas letras e pelos números, e tem os subníveis S, P, D e o F. É a quantidade, o número máximo de elétrons. Parece complicado, mas quando a gente começa a fazer os exercícios, a gente começa a entender melhor. Mas é só vocês lembrarem dessa representação, que eu acho melhor, modelo esquemático, tá? Só você lembrar que tem 7 camadas, a quantidade de elétrons, aí tem os subníveis que comportam até o número máximo de elétrons. É dessa forma, ok? Aí, temos um exemplo aí no final da página, né? Como que se aplica esse diagrama de Linus Pauling para distribuir os elétrons? Um exemplo aí, ó, o oxigênio, tá vendo? O número atômico dele, o número de prótons, é igual a 8. Então, se ele tem 8 prótons, ele tem 8 elétrons. Aí na tabela, tá vendo? Tem várias formas de fazer essa distribuição. Na primeira tem um elemento, né, que é o oxigênio, o número atômico 8. Como é distribuído esses elétrons, tá vendo? Na primeira tem 2, no 2s 2 e na última 2p 4. Então, dá 8 elétrons, ok? Distribuído por camadas também, cada camada de nível, a K e a L. Não são 8 elétrons, 8 prótons? Então, o número de elétrons na primeira camada 2 e na segunda comportam até 6, ok? 6 mais 2, 8. Tem outra forma também que eu acho mais prático, tá? É um modelo de sistema planetário, tá vendo? Ó, tem o núcleo, aí tem a primeira camada, que comportam 2 elétrons, e lá na outra camada, a camada L, comportam 6. Então, o oxigênio, ele tem um número atômico igual a 8 e 8 elétrons. Lá dentro do núcleo tem 8 prótons, e do lado de fora, lá na eletrosfera, na primeira camada 2 e na última 6. 6 mais 2, 8. É dessa forma. Eu acho bem mais prático esse modelo esquemático, tá, da distribuição em forma do sistema planetário, de começo, para vocês aprenderem, ok? Aí, na página 295 também tem um outro exemplo da distribuição do sódio. Também tá da mesma forma que a professora explicou.
Tem o exemplo 3 do cálcio também, da mesma forma. Aí vocês vão vendo que vão aumentando as camadas e até quantos elétrons comportam, ok? Só vocês voltarem lá na página 293, vocês sabem até o número máximo de elétrons, tá? Aí, ó, na página agora, na 295, né? Aí tem na página 296, tá vendo? Tem a distribuição por camadas o exemplo 4, né, que é o iodo. Tá vendo? Ele tem o número atômico Z, né? Tem 53 prótons, né? O número atômico equivale aos prótons. Se são 53 prótons, são 53 elétrons. Aí ocorreu a distribuição das camadas e a quantidade de elétrons. Até quantos elétrons cabem? Lá, a última camada, né, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, é chamada, mais a última camada, ela é conhecida como camada de valência. É a última camada, que está explicando na página 296, né, camada de valência. Por quê? Que ocorrem alguns fenômenos, como a condução de eletricidade nos metais, ok? Dependem da forma como os elétrons estão distribuídos nessas camadas, ok? Então, por isso que essa última camada externa é chamada de camada de valência. Além dessa condução de eletricidade, tá? Faz com que conhece o número de elétrons dessa camada. É importante para entender o comportamento dos átomos e uma ligação química. Essas ligações químicas, vocês irão aprender também melhor lá no ensino médio, ok? Por quê? Mas a professora já vai falar um pouquinho, ó. Porque são os elétrons mais externos, né, que participam de ligações e reações químicas, tá? A quantidade de elétrons na camada de valência está localizado também nos elementos da tabela periódica, ok? Aí tem um exemplo na distribuição de Linus Pauling do cálcio, ok? Tem um elemento, como é a distribuição dos subníveis, né? Se são o cálcio, ele tem 20 de número atômico, então ele vai ter que distribuir 20 elétrons por camada, ok? É dessa forma. Agora, na página 297, fala sobre o que? Também sobre o exemplo do flúor, né? O elemento flúor, F maiúsculo, tem o 9, a distribuição, tá vendo? A primeira, segunda e terceira. Na primeira tem 2 elétrons, na segunda 2 elétrons e na última 5. 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo que a camada, a distribuição de elétrons dá certinho, ok? Então, ó, os elétrons do átomo de flúor estão distribuídos em camadas eletrônicas, na K e na L. E esse átomo, ele possui 7 elétrons na camada de valência, que é a última camada, ok? Aí, por último também aqui, fala sobre as famílias da tabela periódica. Se fala família, é porque tem propriedades, tem características semelhantes. E como eu falei lá no começo, são 18 famílias, ok? E os elementos são agrupados de acordo com as suas propriedades químicas semelhantes. Aí, ó, como são 18, né? Os elementos do grupo 1 e 2 e dos grupos 13 a 18, eles são chamados de representativos, típicos ou característicos, tá? Depende do subnível mais energético, S ou P, e recebem nomes específicos, tá? Como os descritos nessa tabela, tá vendo, ó? Tem o grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Vocês podem acompanhar na tabela periódica de vocês. Tem a denominação, metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, né, que vem da terra. Tem a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, os calcogênios, os halogênicos e o último, né, os gases nobres, a família dos gases nobres. Tem as configurações da camada de valência e o número de elétrons na camada de valência, ok? Menos o caso do hélio, tá? Aí na última tabela. Então, e já as tabelas, os elementos da tabela lá que vai do 3 ao 12, eles são conhecidos como os elementos de transição. Eles estão nos subníveis energéticos D e F, tá?
e eles têm uns elementos de transição mais externos. O subnível mais energético é o D, tá? E o elemento de transição interno, que o subnível mais energético tá lá no F, que são os lantanídeos e os actinídeos, que nós iremos aprender mais um pouquinho lá pra frente, ok? Bom, gente, eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho comprido, mas é uma matéria que tem que ser muito bem explicada. Queria muito estar perto de vocês, tá? Mas por enquanto não é possível. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no particular, no mural, que a professora ajuda, ok? Não é tão difícil, eu vou fazer algumas questões para facilitar a compreensão do conteúdo. Muito obrigada e até mais!